Olá, Prasquiano. Olá, Prasquiana. Novamente estamos aqui no intuito de levar as informações concernentes aos praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Especificamente hoje, nosso intuito é levar aos praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar as propostas salariais que estão sendo discutidas e debatidas a nível de governo e inclusive a nível de comando. Como todos sabem, já falamos isso em outras oportunidades, desde o início do ano a gente tem negociado ou encaminhado negociações com o governo na perspectiva de resolver essa questão salarial. Ao longo desse tempo viemos aí conversando com as autoridades, explicitando os nossos problemas, explicitando as nossas demandas. Na semana passada tivemos uma reunião com o Comando Geral das Instituições Militares, tanto da PM quanto do Bombeiro, onde nos foi apresentada uma proposta do Comandante Geral com relação a essa questão salarial. Proposta essa que foi apresentada também ao secretário da Gavazzoni no dia de ontem. Essa proposta do comandante-geral da Polícia e do Bombeiro Militar, ela traz a perspectiva de um modelo de pagamento na lógica do subsídio. E a gente já sabendo do conteúdo dessa proposta, não de forma oficial, mas já sabendo superficialmente do conteúdo dessa proposta, nós já havíamos e já temos feito algumas conversas tanto com outras entidades de praças, assim como com os praças a nível de Santa Catarina, explicitando os problemas com relação à proposta no modelo de subsídio. O comandante-geral, como eu disse ontem, oficializou essa proposta, entregou essa proposta junto ao governo do Estado, junto ao secretário da Fazenda, nos comunicou dessa entrega e a partir desse momento, como nós já tínhamos uma avaliação de como eventualmente poderíamos trabalhar com essa questão do subsídio, elencamos aí uma série de problemas, inclusive esses problemas que foram elencados por nós foram apresentados, foram entregues ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Bombeiro, num documento, um documento que foi assinado por todas as entidades de praças de Santa Catarina, tanto a Prasc, quanto a Bersesc, quanto o Centro Social de Cabos e Soldados, o Clube de Subtenentes e Sargentos do Bombeiro, a Associação Alvorada do Pessoal da Reserva, enfim, todas as entidades já de posse extraoficialmente dessa proposta de subsídio, em várias reuniões que mantivemos com as entidades, avaliamos e elencamos uma série de problemas que tinha com relação a essa proposta de subsídio. Fizemos um documento, todos os presidentes de todas as entidades assinaram esse documento e esse material foi encaminhado então ao Comando Geral da PM e ao Comando Geral do Bombeiro, que não analisou o documento e apresentou a proposta mesmo assim ao secretário Gavazzoni. A ideia de hoje é explicitar um pouco os problemas nessa questão do subsídio. O primeiro problema do subsídio na nossa avaliação, e essa avaliação, repito, é uma avaliação da diretoria da Prasc e dos presidentes das entidades de praças do Estado, então, portanto, a avaliação de todo o conjunto de entidades de praças de Santa Catarina. O primeiro problema que a gente elencou é o fato da perda da nossa hora extra. A lei de hora extra, a lei 137/95, foi instituída lá no ano de 95 e nos deu um limitador de horas trabalhadas por semana, que é aquela escala de 40 horas semanais e a partir disso a gente passa a perceber a hora extra. No modelo de subsídio, extingue-se a lei de hora extra. O próprio artigo 2º dessa lei de subsídio, desse modelo de subsídio que foi apresentado pelo comandante-geral, ele coloca muito claramente: os valores a título de indenização de estímulo operacional instituídos pela Lei Complementar 137/95 serão absorvidos pelos valores estabelecidos no artigo anterior. Ou seja, absorve, o modelo de subsídio absorve e extingue a lei de hora extra. E a partir desse momento nós perderíamos esse direito que conquistamos já a partir de 95. Portanto, um dos primeiros problemas elencados pelas entidades de praças é justamente a questão da perda da hora extra, a perda da lei de hora extra. Nós temos uma avaliação muito tranquila com relação a isso, e uma frase que é muito utilizada pelo nosso ex-presidente e grande companheiro Sargento J. Costa, que diz o seguinte: não se troca direito por dinheiro. O dinheiro, uma hora vai acabar. O direito, por sua vez, jamais retornará. Então, essa é uma frase que a gente tem muito viva e tem levado esse debate junto com a categoria. Então, o primeiro problema que a gente elenca com relação ao subsídio é justamente a questão da perda da hora extra. O segundo problema elencado é a questão da perda dos triênios, da perda da vintenária. Ou seja, todos os percentuais que hoje nós recebemos sobre o nosso soldo, a partir do momento da instituição do subsídio, serão absorvidos e serão extintos.
É a mesma lógica da lei de hora extra. Ou seja, nós já temos uma lei que nos dá um incremento salarial, mesmo que pequeno, mas obrigatório, ao longo do tempo de serviço, e a partir do momento que for instalado esse projeto do Comando Geral da PM e do Comando Geral do Bombeiro, esses triênios e essa vintenária, ou seja, esses percentuais que hoje existem, serão extintos e absorvidos, ou absorvidos e extintos a partir do momento que vigora a lei. O próprio artigo 6º dessa lei, ele coloca assim, revogam-se as disposições em contrário. Ou seja, tudo que for contrário ao que está aqui no projeto do comandante-geral do modelo subsídio é revogado. Portanto, a lei de hora extra é revogada, os triênios são revogados, a lei do triênio, a lei da vintenária, a lei 254, na sua proporcionalidade de 1:4, que é o artigo 12, também é revogada, né? Então é um outro problema que nós elencamos. Ou seja, já temos 3 problemas aí. Questão da perda da hora extra, questão da perda dos triênios e da vintenária e questão da perda da proporcionalidade de 1:4, que é o artigo 12 da Lei 254, que ainda está em vigor. Então já perdemos aí 3 direitos que conquistamos ao longo desses últimos anos, ao longo inclusive de muita luta. Outro problema que foi elencado pelas entidades, né, com relação a esse modelo de subsídio é o fato de perdermos o que nós temos hoje, que é um direito histórico dos militares, que é a promoção uma graduação acima quando da ida para a reserva. Ou seja, todo policial hoje que vai para a reserva, ele fica na sua graduação, por exemplo, soldado vai para a reserva como soldado, mas recebe os proventos de cabo. Então, a partir desse momento, a partir da instituição dessa lei, se perde também esse direito. Então já são 4 problemas que nós elencamos. E assim a gente foi elencando uma série de outros problemas que levamos aí ao conhecimento do comandante-geral, ao conhecimento do comandante da PM, do bombeiro, mas que, no entanto, não ficaram devidamente claros para nós aqui nesse projeto. Prevê-se ali no projeto a instituição de uma lei de escala eventual e uma lei de escala extraordinária. Bom, nós não sabemos o que efetivamente significa isso. A única coisa que nós sabemos é que vai se instituir essa lei, só que nós não sabemos o que é a escala extraordinária e o que é a escala eventual. Então, voltamos aí ao debate com relação à hora extra, ou seja, perde-se a hora extra, mas institui-se essa lei de escala ordinária, extraordinária e essa lei de escala eventual que ninguém efetivamente sabe o que é. Em suma, retorna ao poder discricionário que havia antes de 95 de escalar o policial militar, o bombeiro militar, à vontade, sem ter o limitador da hora extra. Então, são alguns problemas que a diretoria da APRASC e a diretoria das outras entidades elencaram com relação ao subsídio. Numa avaliação um pouco macro e mais sintética, a gente tem encaminhado, e as diretorias das entidades têm encaminhado, no sentido de rejeitar essa proposta do subsídio por todos esses problemas. Avaliamos, após muitas conversas e após muitas reuniões, que o subsídio é pernicioso para a categoria. É bom para os oficiais, é bom para o comando, mas para os praças retira direitos históricos e isso nós não podemos admitir. Como eu disse, não podemos trocar direito por dinheiro. O dinheiro acaba e o direito jamais volta. Muito obrigado.